Olá, a Rede Globo começou ontem, segunda-feira, a exibição do seu remake de Pantanal. A novela de Benedito Rui Barbosa, que agora foi regravada e está sendo mostrada. Um épico, como têm dito os críticos de telenovelas, que vai mostrar uma história de amor, mas também uma história de aventuras e também uma história política e de vários outros aspectos que se passa no Pantanal. Há muitos bons motivos para aplaudir o começo de Pantanal. Primeiro porque foi, sem dúvida alguma, um começo que mostrou algo que todas as pessoas que acompanham a TV brasileira já perceberam há muito tempo. Telenovelas, ao contrário do que pensam ainda alguns preconceituosos, são sim uma arte muito valiosa. Assim como quadrinhos são arte, assim como grafite é arte, assim como a street dance que se vê nos sinais e nos semáforos também são arte. Isso é importantíssimo que seja colocado. E quando a Globo inicia uma telenovela, como iniciou ontem em Pantanal, com um alto padrão de realização, que em muitos trechos lembra cinema, com uma exploração bastante ampla e bem feita da paisagem do Pantanal, o que nós percebemos é que há tudo aí para esperar. Quem sabe, uma produção digna de marcar época, como um Rock Santeiro, como uma Avenida Brasil e tantos outros. Portanto, há bons motivos que são, digamos, cinematográficos, são de teledramaturgia para valorizar Pantanal. Porque Pantanal se insere, pelo que temos visto, pelo que esperamos, pelo que foi prometido pelo capítulo inicial, nesta sequência de produções que vem provar que a teledramaturgia brasileira é uma arte que pode competir com a teledramaturgia de todos os lugares do mundo. E pode também competir, como já ficou claro em muitas séries que a própria Globo fez, com toda a videografia que é feita no mundo inteiro. As produções de vídeo hoje que são feitas no Brasil competem em pé de igualdade, em criatividade, em bom gosto, com tudo aquilo que se faz de melhor no mundo. Portanto, Pantanal é ótima oportunidade de perder o preconceito em relação a telenovelas, se você ainda o tem. Mas existem outros muitos motivos que acho que recomendam que nós possamos dar atenção a Pantanal. Além da bela realização da obra, o que nós temos ali é uma história muito bem feita que se passa em uma região do Brasil. Nesse sentido, Pantanal merece ser valorizada porque resgata o olhar regional. Esse olhar que a Globo já mostrou muitas vezes em séries, em minisséries, em outros tipos de produção, inclusive telenovelas, e que foi muito bem sucedido. A verdade é que ele é muito oportuno. O resgate do regionalismo, de realidades regionais do Brasil, com boas histórias e boa produção, é algo que sempre mereceu o aplauso da população e dos telespectadores quando foi bem feito. Porque há uma ânsia no Brasil, há um anseio no Brasil para que nós possamos conhecer o próprio Brasil. Nós não temos nada contra, naturalmente, a paisagem urbana e as situações urbanas de Rio e São Paulo. O eixo que figura em talvez 90, 95% das produções da teledramaturgia brasileira. Mas é hora de nós voltarmos a resgatar, como em outras vezes se fez de maneira tão bem sucedida, aquilo que são as realidades regionais. Essa veia da arte, da teledramaturgia, do cinema, da literatura, começa muito tempo atrás no Brasil. Nós poderíamos lembrar aqui os escritores românticos, que ainda no século XIX, no Brasil, começam a nos mostrar as realidades brasileiras. Podemos lembrar de um Bernardo Guimarães, que era mineiro, podemos nos lembrar de um Franklin Távora, podemos nos lembrar, sobretudo, de um José de Alencar, o grande nome do regionalismo, no período do romantismo no século XIX. Mas também poderíamos nos lembrar aqui dos pré-modernistas, que entre 1902 e 1922 nos mostraram o que o Brasil é. Pensemos no Euclides da Cunha, que publica o seu Os Sertões, em 1902, mostrando a realidade de Canudos, onde aconteceu a famosa guerra. Pensemos aqui no escritor Graça Aranha, que nos mostra a realidade serrana lá do Espírito Santo, com as dificuldades vividas pelo imigrante europeu que lá se estabeleceu. E em tantos outros. Pensemos sobretudo no modernismo, na geração de 1930, que tem Raquel de Queiroz, que tem José Lins do Rego, que tem o grande Jorge Amado, que já escreveu várias produções que a Globo transformou em séries e também em novelas bem-sucedidas, todas elas de índole regionalista, e pensemos sobretudo num grande Graciliano Ramos. Esses nomes e muitos outros têm resgatado aquilo que é a realidade regional do Brasil. Nós estamos num tempo, e muitos críticos culturais têm dito isso, num tempo de aprender que o Brasil não tem centro. Podemos ter um local que é referência industrial, comercial, bancária e até cultural em certos aspectos, que é o eixo Rio-São Paulo. Mas nós não temos um centro no sentido em que nós irradiamos uma cultura que a periferia vai consumir. Essa visão precisa ser trocada e as produções regionalistas contribuem decisivamente para isso. O Brasil tem, digamos, muitos centros.
Há um centro no Rio Grande do Sul, há um centro no Norte, vários centros no Nordeste, há uma realidade do Centro-Oeste ainda tão pouco mostrada, mas agora valorizada em Pantanal e assim por diante. A grande questão de Pantanal, o que nos faz aqui aplaudir a chegada da novela tão bem feita pela Globo, pelo menos a julgar pelo capítulo inicial, é que ela resgata o Brasil, que o Brasil precisa conhecer.